Olá, amigos do canal Gnose Play, sejam todos bem-vindos a mais uma gravação do livro Ápice, Língua Portuguesa, páginas 160 e 161, quinto ano. Língua, usos e reflexão. Verbo, tempos e modos, atividade oral e escrita. Questão 1. Releia o primeiro parágrafo da reportagem, observando os verbos em destaque. Os grilos soam solitários, enquanto todos dormem, na aldeia da Cibetânia, Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado, a cada manhã, pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Em que tempo estão os verbos destacados? Presente ou passado? Então tá aqui os destacados, ó. Soam, dormem, a, é, cantam, iluminam, saem e moram. Então, só relembrando, presente é o que está acontecendo agora, no momento da leitura, mas o principal não é o momento da leitura, é o momento em que o repórter fez a reportagem, descreveu a cena, usando os verbos, né? Então ele estava lá observando aquele comportamento na aldeia, é isso? E conforme as coisas rotineiras iam acontecendo, ele ia fazendo as suas anotações. Ou seja, as anotações do repórter deu-se no momento em que elas estavam ocorrendo, ou seja, no presente. E os próprios verbos demonstram isso, né? Soam, dormem, a. E assim vai. Se fosse no passado, seria aquilo que aconteceu, né? O que estava na memória dele, mas não, ele está escrevendo o que ele está vendo, não o que ele viu. Se fosse no passado, o que já aconteceu seria soaram, dormiram, né? Havia, foi, cantaram, iluminaram, saíram, moravam, né? E aqui não, você vê que está no presente, tá bom? 2. O uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam, ó, já estou dando a resposta, ó, os fatos relatados pareçam ficção, isto é, fatos imaginados. Foi ele que imaginou aquela cena e inventou, ou ele de fato observou e anotou o que estava vendo, né? Ele de fato viu o que estava acontecendo e fez as suas anotações reais, né, verdadeiras. Por isso que é verdadeiro, por isso que são reais, né? Até os próprios verbos que estão no modo indicativo, né? Aquele modo que indica uma certeza, um fato, um acontecimento verídico, tá bom? Na terceira, temos assim: converse sobre as questões abaixo. Letra A. Os verbos soam, dormem, a, é, cantam e iluminam poderiam ter sido escritos no passado. Por quê? Aí tá como resposta pessoal, tá? Você vai dizer se sim ou se não, tá bom? E o porquê? B. E os verbos saem e moram poderiam ter sido escritos no passado? Por quê? Também o mesmo procedimento, tá? Esses soam, dormem, cantam, iluminam, até poderia sim, né? Desde que, como eu falei para vocês, o repórter, ele observou, não fez anotação naquele dia, fez anotação no dia seguinte, contando o que ele viu no passado, o que estava em sua memória. Já sai e moram, né? Ele poderia dificultar, né? Porque mesmo ele escrevendo os outros verbos no passado, esses aqui poderiam ficar no presente. Porque aqui é um fato, mora com os pais, né? Tanto faz ele escrever se referindo a ontem como hoje, se os índios ainda estiverem morando com os pais, então moram, né? Eles não moravam, né? Moravam só vai ser a partir do momento que eles forem embora da casa dos pais. Tá? Eu posso visitar uma aldeia indígena hoje, daqui a um mês eu colocar assim, eu vi lá as crianças que moravam com os pais. Mas as crianças não estão ainda morando com os pais? Então eles moram, né? Seria no passado apenas se eles fossem embora da casa. Sai, as crianças saem das casas de pau a pique, né? Então, as crianças saem, né, da casa de pau a pique
Elas não saíram, né? Elas saem, porque aí está demonstrando que é uma coisa rotineira, que eles fazem com frequência. Eles não ficam lá para eternamente dentro da casa e não vão sair para nunca mais voltar. Então eles entram e saem, isso é uma rotina, tá? Então vou deixar como resposta pessoal para que você converse aí com seu colega ou pai ou responsável e decida aí por conta própria, tá bom? 4. Releia outro trecho da reportagem. As crianças mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam, de saltar na água e riem sem pressa. Letra A. Em que tempo estão os verbos desse trecho? Ó, vão, lavam, andam, brincam e riem. Ele está no presente. É uma ação habitual que está acontecendo no momento em que é descrito. Se fosse no passado, era as mais velhas foram, se lavaram, nadaram, brincaram, riram. Não? E futuro, irão, lavarão, nadarão, brincarão, rirão. Tá? B. Marque um X na alternativa que mostra o que as formas verbais indicam. É um fato costumeiro, um fato não habitual ou um fato imaginário. Não é imaginário porque aquilo de fato aconteceu. Fato não habitual, eles só vão fazer isso aqui uma única vez na vida ou vão fazer todos os dias, como escovar o dente, né? Então eles fazem todo dia quando levantam, vão nadar, vão tomar banho, vão brincar, eles riem, tá? Então isso aqui é um fato costumeiro, uma coisa que acontece praticamente todos os dias, tá? É como você tomar um banho, escovar o dente e se arrumar para ir para a escola, ou para fazer, assistir uma aula, né? Ou para comer, tá? É um fato costumeiro, habitual que você faz todos os dias. Questão 5. Você entrevistou pessoas da comunidade onde vive? Leia agora um trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor de livros infanto-juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Estadinho, qual foi o primeiro livro que você leu? Ele está fazendo a pergunta para o Ziraldo. E aí o Ziraldo responde: li os contos infantis do Tesouro da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos, li Pinóquio, Patinho Feio, etc. Depois, larguei tudo, comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi, né, que é o HQ, Histórias em Quadrinhos, tá? Então, meus amigos de infância eram Batman, o Capitão América, tá? E outros mais. Isso estimulou muito a minha vocação, né, que é ser escritor. Eu passava o dia desenhando histórias com meus heróis. Eu tinha entre 11 e 12 anos, tá? Aqui tá de onde foi tirado, né? Natália Amazônia, disponível, Estadão e tal. Então aqui, gente, letra A, o que ajudou o Ziraldo em sua vocação? Qual é a vocação de Ziraldo? Ele é um escritor, né? De livros infantis. E seu personagem mais famoso, mais conhecido é o Menino Maluquinho. Então, Pinóquio, ele lia muito, né? Como ele mesmo colocou aqui, que lia os gibis, lia Pinóquio, Patinho Feio, entre outros mais. E ele gostava muito de desenhar com seus heróis. Quem eram seus heróis? O Batman, o Capitão América, entre outros, né? Então, tanto ler muito como desenhar muito foram suficiente para que ele desenvolvesse essas habilidades da escrita. Então, se você sonha um dia ser um grande escritor, você tem que primeiramente ser um grande leitor, tá? B. Sublinhe na entrevista uma frase que indique algo que era habitual na vida de Ziraldo no passado e circule o verbo usado. Então temos aqui, ó, como sugestão. Eu passava o dia desenhando histórias com meus heróis, tá? E passava é um verbo, né? No presente eu passo, no futuro passarei e no passado passava, tá bom? C. Use outra cor de lápis ou caneta e sublinha agora uma frase que indique algo que ocorreu em determinado momento do passado. Depois circule o verbo usado. Li os contos infantis, né? Então você vai ver, aqui foi em um determinado momento do passado, quando ele começou a ler com a mãe dele, né? E depois, quando ele cresceu, foi crescendo, tomou a decisão própria, não, agora eu vou ler os livros que eu quero, né? E foi lendo os gibis, depois ele foi começando a desenhar, tá? Então li. Então isso aqui foi no passado, ok?
6. Registre a seguir 3 coisas que você faz habitualmente. Uma coisa que você faz praticamente todos os dias, como resposta pessoal, mas como sugestão coloquei aqui que você assiste aula pelo celular, né? Assisto aula pelo celular. Fez ontem? Andei de bicicleta. Com toda certeza fará nos próximos dias, lerei um livro de contos infantil. Então você vai pegar um livro de conto infantil, vai ler um pedaço hoje, outra parte amanhã, e assim vai até terminar, depois pega outro e tal. Então, as formas verbais empregadas nessas atividades indicam ações que de fato acontecem, aconteceram ou acontecerão. Tá? Acontecem no presente, aconteceram foi no passado e acontecerão no futuro. Dizemos que indicam algo real e certo. O modo do verbo que expressa o fato, a ação, como algo real, certo, é chamado de modo indicativo, tá? Então, o modo indicativo é uma coisa que é certo, que é real, ou seja, que é uma certeza, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.